O texto sagrado diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Bom, o autor de Hebreus, movido, inspirado, dirigido pelo Espírito, faz duas declarações que nós não podemos desconectar. Primeiro ele diz, porque Deus disse. Depois, na sequência, ele diz, assim, afirmemos confiantemente. Eu vou repetir, porque Deus disse, assim, afirmemos. Basicamente, a lógica por trás dessa declaração é que a minha e a sua fala, ela precisa estar alinhada com a fala de Deus. Há uma reação esperada por parte daqueles que creem em Deus, que eles possam aprender a falar de acordo com aquilo que Deus tem falado. Então, quando o escritor de Hebreus diz, porque Deus disse, ele está fazendo uma provável citação ou de Deuteronômio 31, de 6 a 8, ou de Josué capítulo 1, verso 5, ou até mesmo um misto de ambos. O que é que nós lemos nesses versículos? Em Deuteronômio 31, de 6 a 8, Moisés, da parte de Deus, diz para aquela geração que havia saído do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida e agora viveria a fase, era praticamente uma segunda geração que sob a liderança de Josué iria entrar na terra prometida. Ele diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, está falando dos cananeus, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Vou repetir, Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, agora ele está falando com o líder, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Vou repetir, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Depois que Moisés morre, o próprio Deus lembra Josué e diz no capítulo 1, no verso 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. O autor de Hebreus diz, porque ele disse, ele faz menção das Escrituras, declarações feitas pelo próprio Deus. No entanto, o autor de Hebreus nos mostra que essa declaração não era exclusividade da geração de israelitas que iriam entrar na terra prometida. Não era exclusividade de Josué. Que o que Deus falou para eles é a sua intenção para com todos nós. Então ele está dizendo e aplicando para nós. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele está citando as Escrituras. Ele diz, assim afirmemos confiantemente. E agora o assim afirmemos, ele cita de novo outra porção das Escrituras, que é o Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ou, como diz as versões mais clássicas, o que me poderá fazer o homem? Então ele diz, de acordo com o que Deus diz, nós vamos dizer em linha. E aqui, ele cita uma porção das Escrituras. E agora, na hora de falar da nossa declaração, ele cita outra. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? A verdade é que nossa fala deve estar alinhada com a fala divina. Então, vamos lá, eu gostaria que em primeiro lugar, só para efeito didático, não tem nada espiritual nisso, você repetisse comigo o primeiro princípio, diga, a fé tem uma confissão. Agora, aquele segundo momento que você estava esperando, eu pedi para repetir com mais gosto e vontade. Vamos lá, a fé tem uma confissão. O Senhor Jesus fez a seguinte declaração, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 23, ele nos ensina um princípio bíblico, uma lei espiritual, de se declarar com a boca aquilo que o coração crê. Ele diz, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. A Bíblia fala de fé ou dúvida, operando no coração, mas sempre sendo externados por meio da boca.
O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos. E escrevendo aos Romanos, ele faz inclusive uma citação de Deuteronômio. Romanos capítulo 10, de 8 a 10. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Essa é a citação do Antigo Testamento, das Escrituras. Então ele diz, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa. A fé que está internalizada no coração precisa ser externalizada por meio da nossa declaração, por meio da nossa confissão. E nós precisamos entender, isso é princípio bíblico. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra, né, que a definição do que ele chama de espírito da fé é crer e falar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Novamente, citação das Escrituras. Eu criei, por isso falei. E ao fazer essa citação do Antigo Testamento, ele faz a aplicação. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu vou pedir a gentileza, mais uma vez, de você repetir comigo. Diga, nós cremos, por isso também falamos. Esse por isso mostra que a fé interiorizada precisa ser externalizada. Como? Por meio de confissão. Portanto, a fé tem uma confissão. E na Bíblia, a relação entre a fé e a confissão, né, a declaração, ela não é apenas inegável. Eu diria que a sua recorrência, né, nos dá a ideia de ênfase e não apenas de informação. É um grande volume de declarações bíblicas nesse sentido. Por quê? Porque de alguma forma Deus está chamando a nossa atenção para a sua importância. Fé e confissão caminham juntos, caminham de mãos dadas. E nós precisamos entender que quando o escritor de Hebreus está dizendo, porque Deus disse, nós afirmamos, ele está dizendo que há uma forma de se relacionar com a palavra de Deus, que é crer no que Deus declarou no coração, mas também aprender a falar, aprender a declarar, aprender a verbalizar aquilo que o nosso coração crê. Quando você olha para essa geração, que Deus está dizendo, né, de uma maneira enfática aqui, quando o autor de Hebreus fala, porque Deus disse, ele cita, nós vemos, tanto Deuteronômio 31, como Josué, capítulo 1. Interessante que Deus está falando com a segunda geração. Eles saíram do Egito quando crianças, mas foram aquelas pessoas que cresceram ao longo da jornada no deserto e iriam entrar na terra de Canaã, porque a primeira geração ficou de fora. Quando eles saem e, num período curto de dias, chegam no limiar da terra, a Bíblia diz que eles tiveram um posicionamento de medo dos inimigos da terra, não conseguiram confiar nas promessas de Deus. Basicamente, essa é a resenha. Hebreus capítulo 3, verso 19, falando dessa primeira geração, diz, vemos que não puderam entrar, está falando de entrar na terra prometida, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que os deixou do lado de fora daquilo que Deus tinha, foi justamente incredulidade, falta de fé. Que nenhum de nós se engane. A declaração feita no livro de Abacuque, repetida por 3 vezes no Novo Testamento, é o justo viverá da sua fé. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus depende da nossa fé. Aliás, Hebreus 11:6 diz, ora, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas dessa mesma declaração ele diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago, no capítulo 1, nós também lemos a partir do verso 5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele termina dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, onde não há fé, não se recebe de Deus. A fé é essencial, não apenas para a salvação, mas para tudo aquilo que acompanha, para todo o relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu e você vamos experimentar depende da fé. Não apenas o nosso destino eterno, quando falamos da plenitude da salvação,
Mas no Evangelho de João nós também lemos: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Toda e qualquer oposição, adversidade vão requerer de mim e de você um posicionamento de fé. Por isso é tão importante e necessário que eu e você entendamos a natureza da fé, saibamos como operar em fé. Segundo lugar, eu gostaria de destacar que o que falamos exterioriza a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que falamos exterioriza a nossa fé. Agora aquela segunda vez empolgada que você só estava esperando eu pedir: o que falamos exterioriza a nossa fé. Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, nosso Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ele diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Está dizendo que a natureza do que nós falamos, transbordamos pelos lábios, tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que carregamos do lado de dentro. Então ele conclui: porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto de dizer que normalmente a confissão revela a fé, ou a falta dela, mas não necessariamente a cria. Quando nós falamos de confissão, eu acho que algumas verdades precisam ser melhor entendidas, porque as pessoas confundem confissão de fé com confissão positiva. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você confessa a fé que você tem, não são meramente as suas palavras que mudam realidades. São suas palavras carregadas de fé. E você não crê porque você quer. Você só pode crer em cima daquilo que Deus falou. Porque Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim, né, se tudo é possível que creio, eu creio que eu posso voar, eu consigo? Falei: não, a menos que Deus te diga. Como não há uma promessa bíblica falando para você voar, você vai precisar de uma palavra específica. Se Ele te der, faz que nem Filipe, que Atos capítulo 8 nos mostra, foi um dos primeiros a voar de Jesus Airlines. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e se achou em outra cidade. Eu não sei como foi a parada. Com certeza foi um negócio doido. Não sei nem como ele aterrissou lá, se com o cabelo para trás do vento, se foi teletransportado. Mas, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decide acreditar. A fé ela é inspirada e provocada pelo que Deus fala. Portanto, quando estamos falando de declarar a palavra, aquilo que Deus falou e encher o nosso coração de fé passa a ser verbalizado. Isso é diferente do que até ímpios falam sobre mera confissão positiva. Pode ficar sentado no sofá da sua sala o resto da vida dizendo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E provavelmente você não vai ver muita diferença. Porque a confissão positiva ela tem mais o poder de te iludir do que mudar a circunstância. A confissão positiva é parecido com uma ilustração que eu vi uma vez alguém dar e eu achei muito, tanto engraçada quanto, né, esclarecedora. Ele diz: confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban verde numa vaca lá no sertão do árido, não é nem do semiárido, do Nordeste. Quando você botar aquela lente verde, ela vai olhar para o capim seco e vai enxergá-lo verde. Mas a hora que botar a boca lá, continua seco. Porque não importa se você está olhando para aquilo como verde, né? A sua visão não tem o poder de mudar aquela realidade. A fé tem uma natureza completamente diferente. Ela não precisa daquele Ray-Ban. Ela olha para o capim seco e diz: está seco ao olho natural, mas Deus falou algo diferente. E ela tem o poder de vivificar, de mudar aquela situação, de reverdecer o capim que secou por uma intervenção sobrenatural. São coisas distintas. Então nós precisamos entender isso, né? O que falamos normalmente exterioriza a nossa fé. Não é o que você fala que determina o que você vai crer. Por que é importante a gente ver isso? Porque a Bíblia apresenta uma ordem. Eu citei agora há pouco, 2 Coríntios 4,13. A Bíblia diz: nós cremos, por isso falamos. Então qual é a ordem? Primeiro se crê, depois se fala. Mas de vez em quando alguém ouve um tipo de ensino como esse, sobre a importância de declarar a palavra, e ele começa a tentar declarar para ver se ele consegue crer depois. Outro dia eu vi alguém: tentei praticar esse negócio. Eu falei: não é tentar praticar. Em primeiro lugar, é um princípio, né? Se você crê, não importa se alguém te ensinou ou não, você vai falar. Se no seu coração a fé estiver acesa, cheia da palavra de Deus, ninguém vai te parar. Agora, se por um lado a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, eu quero que você saiba que a dúvida também vem por ouvir. A fé vem por ouvir a coisa certa, a palavra de Deus. A dúvida vem por ouvir a coisa errada. Quando Moisés envia aqueles 12 espias para a terra de Canaã, 10 dos 12 voltam com um relato
ruim. A Bíblia diz que eles infamaram a terra. Mas pastores disseram, a terra é boa. Não só boa, eles disseram, verdadeiramente ela mana leite e mel. Mas eles começaram a dizer, mas tem gigante. A terra está ocupada, não está lá dando sopa. Está cheio de inimigos, não são inimigos quaisquer, são gigantes. Não são apenas gigantes, habitam em cidades fortificadas. E as cidades fortificadas estão no alto dos montes. O livro de Números diz que eles fizeram derreter o coração do povo. Porque o povo escolheu dar ouvidos ao relato da circunstância, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus. Agora tem dois, não só no meio dos 12, mas no meio daquela geração inteira. Foram os únicos que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O posicionamento deles é completamente diferente. Eles começam a se posicionar, e daí que a terra tem gigantes. Eles dizem diante do povo, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Por que eles estão se posicionando dessa forma? Porque desde que Deus prometeu, o coração creu. E agora estão falando. Enquanto o povo está com medo dos gigantes, porque estão olhando para as circunstâncias, estão valorizando o discurso de outros, esses dois disseram, nós ficamos com o que Deus falou. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não pode mentir, Ele não nega a si mesmo, Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. A fé se apoia no caráter de Deus. Esses dois disseram, se Ele resolveu falar, se Ele prometeu com juramento, se Ele falou, está falado. E eles se agarram tão somente à palavra e começam a declarar isso. Enquanto Hebreus 13:19 vai dizer que o resto não entrou por causa da incredulidade, presume-se que os únicos dois da geração que entraram porque tiveram fé. E essa fé foi externada, essa fé foi manifestada por meio daquilo que eles falaram. Quando a Bíblia diz, eu criei, por isso falei, eu acredito que nós precisamos ter cuidado. Eu aprendi desde a minha adolescência, as pessoas diziam, cuidado com o que você fala. Palavras são sementes. Eu gosto que as pessoas não fiquem falando o que você não quer viver. Mas alguns às vezes estão numa neura que você não pode nem brincar. Está quebrado, está amarrado essas palavras, cancelo agora. Eu olho para uns crentes, tem aquele segmento de uma religião chamada xiita e tem o crente que é o chato. Assim, você não pode nem se divertir. Aí outro dia falou, está cancelado essas palavras. Eu falei, meu amigo, a Bíblia diz que é quando o coração crê e a boca fala o que crê, que isso tem o poder de provocar mudança. Agora, se você não crê no que fala, seja brincando ou tentando fingir que crê, não vai funcionar. Não é a palavra pela palavra, é o transbordar da fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A dúvida no que Deus falou, normalmente, é a fé contra o que Deus falou. Então, até quando a dúvida em relação à promessa de Deus é verbalizada, na verdade, você está expressando a convicção do contrário do que Deus falou. Mas quando verbalizamos o que cremos, isso tem uma química diferenciada e pode ser, com certeza, algo benéfico ou não. Agora, a única coisa que pode determinar o que é que eu e você cremos não é o que nós inventamos, é o que Deus diz. Ou nós nos movemos em cima da palavra escrita, né, que é o meio pelo qual julgamos todos os demais, ou Deus pode dar uma palavra específica sobre um detalhe, não necessariamente coberto na sua vida de forma personalizada pelas Escrituras, embora nunca contra elas, e aquilo pode gerar fé no seu coração. A Bíblia diz que uma palavra personalizada para Abraão fez com que o pai da fé cresce, né? E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu e você precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. A razão pela qual o crente precisa de um envolvimento profundo com a Bíblia, gente, não é por mera questão de ter informação. Não é apenas para definir, né, de uma forma geral a doutrina, o credo. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele mostra que a palavra é alimento espiritual. Mas em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz ao seu discípulo, você será nutrido, alimentado pelas palavras de fé. Então, ela alimenta, de uma forma geral, o espírito, mas de uma maneira muito específica, a fé. Agora, se eu e você, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração, se eu e você não enchemos o coração com a palavra, lendo, meditando, refletindo, estudando, a boca vai ter alguma confissão depois espontânea? Não. Você pode talvez fazer uma lista, copiar a fé dos outros, tentar falar feito um papagaio e depois vai dizer, não funcionou. Porque suas palavras não são mágicas.
Mas se houver fé inspirada pela palavra de Deus, e a fé na palavra for verbalizada, então você vai atrair uma realidade que Deus cria, não que as suas palavras criam. Dá para entender a diferença? Agora, o que falamos, de fato, exterioriza a nossa fé.